Essa é a nossa aula 4 de eletromagnetismo e aqui nós vamos tratar do campo magnético de um fio condutor retilíneo. Então aqui nós temos o campo magnético de um condutor retilíneo. Né? O condutor é representado aqui no centro dessas imagens, tá? E esse símbolo aqui de pontinho significa que a corrente está saindo da página. E aqui nesse outro caso a corrente está entrando na página. Então aqui nós veremos um campo magnético B estabelecido ao redor de um fio retilíneo, o qual é percorrido por uma corrente I. Então, como é que nós sabemos a direção e sentido do vetor B, né, do campo magnético? Usando a regra de Ampère, que nós falamos na aula anterior. Tá? Então, nesse caso aqui, ele é representado pelas agulha da bússola. Né? Então, ela tá saindo, né, a regra de Ampère. Então, polegar saindo, o norte vai apontar no sentido dos dedos, né, dos outros 4 dedos. Né? Na figura B, então, aqui ó, é representado o vetor, né? O vetor B nessa direção dos 4 dedos da mão. E no outro, então, a corrente está entrando. Vocês exercitem com a mão de vocês, vocês vão entender bem direitinho como que funciona a regra de Ampère. E os fatores que influenciam, então, o módulo de B, né? Então, as linhas de indução do campo magnético criado pela corrente em um fio condutor reto e comprido são círculos com centro sobre o condutor e orientados com o sentido que pode ser determinado pela regra de Ampère, conforme nós vimos no slide anterior. Agora, o módulo de B desse campo, em um ponto, é diretamente proporcional à intensidade de corrente. Então, quanto maior a intensidade, né, maior o módulo do campo magnético, né, do vetor B. E inversamente proporcional à distância do ponto. Tá? Então, essa expressão aqui está representando isso. Ó. B é diretamente proporcional, né, está no numerador, a corrente, né, diretamente proporcional à corrente, e inversamente proporcional à distância R, né, do ponto que a gente pretende medir. Tá? E aqui, então, nós temos nessa imagem, né, a corrente circulando, né, diferença de potencial dada pelos polos da bateria, e nós, usando a regra de Ampère, né, polegar apontando para baixo, nós temos, então, o sentido de B conforme a figura. Tá? Então, aqui lembrando como é que funciona a lei de Ampère. Aqui nós temos um exemplo, então, né? Diz que um fio retilíneo transporta uma corrente I com sentido conforme a figura A. Então, essa figura aqui, nós temos a corrente para cima, né? E nós temos pontos em que nós queremos medir o campo. Então, a 5 centímetros nós temos os pontos MN, né? 5 centímetros do eixo, e mais 5 centímetros, então, os pontos Q e P. Aí indique na figura a relação e o sentido do campo magnético criado pelo fio nos pontos M e N. Então, nós vamos aplicar a regra de Ampère, né? E temos que o campo B, então, é perpendicular à página, né? ao plano aqui da imagem. Conforme a figura B, ele entra em M, né, e sai em N. Aí vocês podem entender melhor por essa figura. A próxima questão, então, sabendo que o módulo desse campo magnético é 4 vezes 10 na menos 4, qual será o módulo de B em P e Q? Então, vocês podem olhar que ele é o dobro da distância, né? Eu tenho 5 centímetros para M e mais 5 centímetros para P. Então, qual será o módulo de P e Q? Então, como nós vimos ali, o módulo de B é inversamente proporcional a R, né? Em P e Q será 2 vezes menor,
do que mn, né? Vocês concordam, né? Então, nós podemos fazer o cálculo ali, que ele estava dizendo que naqueles pontos mn era 4 vezes 10 na menos 4, então, se é o dobro, nós vamos dividir por 2, né? Nós vamos dividir por 2, porque aí ele vai ser 2 vezes menor do que em mn, tá? Então, vai ser 2 vezes 10 na menos 4 Tesla. E nós continuamos na aula 5 de eletromagnetismo.